Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus nos gerou pela palavra da verdade como as primícias de suas criaturas. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que todas as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábola às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs que estão acompanhando esta reflexão, esta pequena homilia, desta segunda-feira da 17ª semana do Tempo Comum. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. No início dessa homilia, eu gostaria antes de pedir àqueles que ainda não são inscritos no canal, que façam essa gentileza, se puder, se inscreva no canal, acompanhe os nossos vídeos aqui que eu tenho postado sempre. Também aqueles que assistirem esta homilia, se puder, deixa o like, deixa um comentário. Isso ajuda muito a que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas. O YouTube ele tem essa plataforma e a relevância do vídeo é medida na medida em que as pessoas deixam um like ou comentário, e assim ele vai mostrando o vídeo para outras pessoas e a evangelização vai chegando cada vez mais longe, tá bom? Muito obrigado a todos os inscritos, muito obrigado a você que está nos acompanhando. Nós ouvimos o Evangelho de hoje, Jesus nos contou 2 parábolas, né? Ele comparou o reino dos céus com 2 realidades, que era muito comum do povo na época, né? Um povo mais voltado para a agricultura, um povo mais simples. Então Jesus contava a parábola de um modo que as pessoas conseguiam ir fazendo uma imagem, uma pequena comparação, né, daquilo que é impossível nós descrevermos, né? Nós vemos em algumas passagens Jesus meio que suspirando e dizendo: com que mais posso comparar o reino dos céus, né? É muito difícil encontrar palavras para descrever aquilo que é indescritível. Então Jesus faz comparações. Comparações sempre ajudam, mas ao mesmo tempo as comparações também, elas sempre são limitadas. Então nós precisamos encontrar os aspectos da comparação para refletirmos sobre aquilo ao qual se está falando, né? Qual é a característica da semente, qual é a característica da farinha colocada, do fermento colocado na farinha, né? Primeiro, Jesus enfatiza o fato de que a semente de mostarda é muito pequena e depois se torna uma hortaliça muito grande, a ponto dos pássaros fazerem ninhos. E o fato da farinha é a proporção entre a quantidade de fermento e a quantidade de farinha, e a importância que tem aquele fermento, né? Por muita farinha que se tenha sem o fermento, o pão não cresce de jeito nenhum. Então, em primeiro lugar, o quanto o reino cresce. O quanto o reino cresce, isso é muito importante para nós. Primeiro, nós precisamos ter uma ideia muito clara, né, de que a igreja sempre nos ensinou uma coisa: o reino de Deus não é aqui. Toda a tentativa de se instalar ou instaurar um paraíso na terra falhou veementemente, e é óbvio, porque aqui não é o paraíso, né?
Então, a primeira coisa que nós precisamos entender muito claro: o paraíso não é aqui na terra. Aqui é um sinal do reino. Aqui é uma semente que depois, na vida eterna, se tornará uma hortaliça. E aí Jesus vai nos dizer: na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai nós vamos poder fazer os ninhos, como aqui diz que os pássaros fazem os ninhos naquela hortaliça que veio a partir daquela semente. Então, aquilo que nós plantamos aqui, nós vamos ver crescer no reino, no verdadeiro reino, né? Na vida eterna. Aqui é o início, aqui nós plantamos a semente, aqui nós colocamos as bases, aqui nós colocamos o fundamento da fé, fundamento da caridade, do amor, né? A fé, a esperança e a caridade, né? Os três grandes fundamentos, as três grandes virtudes teológicas para que o reino possa crescer dentro de nós, ao nosso redor, e depois ele chegar à sua plenitude na eternidade. O reino é eterno. Então, a igreja, nós nunca podemos nos esquecer das três dimensões da igreja, né? Como a igreja se entende. Ela é a igreja militante, que é essa que nós vivemos hoje, né? Militante por quê? Porque aqui é uma luta, aqui é uma constante luta contra três grandes inimigos. Quais são os inimigos da nossa salvação? O demônio, a carne e o mundo. Demônio, a carne e o mundo. Então aqui nós lutamos contra os inimigos da nossa salvação para chegarmos ao reino de Deus. Essa é a igreja, a primeira igreja, a igreja militante. Nós militamos, nós lutamos, né? Aqui, desculpem a expressão, não é uma militância revolucionária, não, tá? A nossa militância é contra essas três coisas: a carne, o mundo e o demônio. É contra isso que nós lutamos. Depois, a segunda igreja, a segunda instância, a segunda esfera, a igreja padecente. Qual é a igreja padecente? A igreja que está no purgatório, já está salva, mas está no purgatório, aquelas almas que estão esperando a purificação final para contemplar a face de Deus. E a principal de todas, a igreja triunfante, a igreja dos santos, a igreja da Virgem Maria, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo ao lado do Pai, a igreja triunfante, a plenificação da igreja. Lá está a verdadeira imagem da igreja. Lá está a verdadeira imagem da igreja. A igreja não é essa instituição, não é somente esta instituição. A igreja é tudo isso. Então, quando nós entendemos de uma semente a uma hortaliça que nos faz ter lugar para colocar os nossos ninhos, ou seja, a nossa morada, é justamente a dinâmica de uma igreja que começa aqui e termina na eternidade. Nós não podemos encerrar tudo na semente, nós temos que chegar até a hortaliça. Esse reino, ele se planifica, né? Mas ao mesmo tempo nós vemos aqui a comparação do fermento e da farinha. Esta igreja neste mundo é o fermento. É o fermento que faz a massa crescer, é o fermento que faz a diferença da massa. Jesus compara também com o sal. Uma pequena quantidade de sal dá sabor para a comida toda. Então a igreja neste mundo já é também, sim, o fermento. Já é aquilo que gera, já é aquilo que faz nutrir desde a base, desde o começo, desde a semente, aquilo que será o reino de Deus planificado. Porque ele nunca termina aquilo que não se começa. Então o reino de Deus tem que começar aqui, dentro do meu coração, dentro do seu coração, na aceitação da palavra de Deus, né, como um terreno bom, onde a semente cai e gera fruto, aí vai gerar fruto de misericórdia, de bondade, de paz, de justiça, de amor. Isso é a semente do reino que vai florescer até a vida eterna. Então o grande mistério é este. O reino começa aqui e vai até a eternidade, né? Se planifica, né? Toda a igreja será elevada no final dos tempos, no final de tudo, né? Toda a igreja será glorificada e planificada e se tornará uma única realidade, que já é a realidade dos santos, a realidade do céu. Quando nós falamos de igreja, nós deveremos em primeiro lugar falar dessa igreja. Falar dessa igreja, a igreja onde estão os santos, onde aqueles que triunfaram, homens e mulheres que deram a vida pelo Evangelho, derramaram seu sangue, homens e mulheres que lutaram até o último minuto de vida para se manterem virtuosos, homens e mulheres que abandonaram todas as riquezas e deram tudo para os pobres, como Jesus falou àquele homem que não quis fazer isso: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, como São Francisco de Assis, como uma rainha lá na Europa que vendeu o castelo e fez o castelo um hospital para cuidar de leprosos na época da Idade Média. Essa é a verdadeira igreja.
a verdadeira Igreja de Jesus, onde Cristo está ressuscitado à direita do Pai, com todos os anjos santos e, é claro, a grandiosíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Então, que Deus nos abençoe e que nós tenhamos a coragem, a força para juntos construirmos esse reino, mas que chegue até a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.